Utilizar informação como arma no combate de uma das principais doenças da atualidade. É com essa proposta que o Hospital do Câncer do Mãe de Deus realizou na terça-feira, dia 16 de agosto, o Mitos e Verdades, um debate onde a comunidade teve a oportunidade de esclarecer as suas dúvidas em relação ao câncer. Com a participação de médicos especialistas, o encontro ocorreu no auditório do Hospital Mãe de Deus, na Rua José de Alencar 286, no bairro Menino Deus. Nós estivemos neste evento. E a equipe do Consumidor RS está hoje aqui no Hospital Mãe de Deus, onde acontece uma palestra aberta ao público para falar sobre os mitos e verdades a respeito do câncer. Ao meu lado, o Dr. Stefan. Doutor, o senhor como oncologista, qual é a preocupação da maior parte da população em relação ao câncer? Bom, não há dúvida nenhuma que talvez a pergunta mais importante das pessoas e que pode modificar a vida de alguém é entender que câncer é uma doença curável. Isso faz com que as pessoas busquem atendimento correto, exijam um tratamento correto e fazem com que as pessoas se mobilizem para que entendam que existe sim necessidade de fazer prevenção, de fazer detecção precoce e buscar o tratamento quando é pertinente. Essa questão de que hoje em dia a gente tem medo de consumir certos alimentos, a população realmente tem essas dúvidas. Eu posso esquentar uma comida num pote, no micro-ondas, vai dar câncer. Hoje em dia tudo dá câncer. Existe realmente, olha, entrando agora no ramo do mito, né? É um mito isso? Bom, na verdade existe muita verdade, mas também as pessoas têm que aprender a valorizar exatamente qual é o impacto de cada intervenção. A gente sabe que sim, uma dieta muito rica em fibras diminui o risco de ter câncer. Uma dieta exageradamente rica em carne vermelha aumenta um pouco o risco. Sem dúvida nenhuma, o cigarro aumenta demais o risco. De forma que pessoas que têm atividade física também diminuem um pouco. Então essa equação de aumentar de um lado, diminuir do outro, aponta na direção de nós termos necessidade de um comportamento global adequado, saudável, o que vai fazer com que, no fim das contas, a gente tenha menos risco do que o resto das pessoas. Fantástico. Então, é uma matemática simples, é adaptar um estilo de vida saudável, com uma dieta bacana, mas se nada disso deu certo e a pessoa realmente detectou que está com a doença, ela não precisa se desesperar, não é um atestado de óbito. Não deve se desesperar. Agora a mensagem forte que tem que ficar é o seguinte: as pessoas elas têm que lembrar que não precisam necessariamente ter história familiar ou algum sintoma para procurar atendimento médico. Existe um protocolo pontual para tanto homens quanto mulheres que devem ser avaliados, mesmo que não tenha sintoma nenhum, mesmo que não tenha história familiar. Se existe história familiar ou algum sintoma, bom, aí cabe uma investigação um pouco mais cuidadosa ainda. E mesmo que se a doença é detectada, e quanto mais precocemente nós detectarmos, mais chance eu ofereço de cura. Eu gosto de uma frase que eu digo que ao invés de quem procura acha, nós temos que pensar no quem procura cura. Quanto mais precocemente, mais chance eu tenho de sucesso e menos agressividade eu tenho na necessidade de tratamento. E hoje em dia nós temos, sem dúvida nenhuma, muito mais recurso para se tratar o paciente com câncer. Absolutamente, sem dúvida nenhuma, hoje nós temos acesso a praticamente uma medicina muito mais sofisticada, mais assertiva, com muito menos efeito colateral. Então aquela cena de pessoas que sofriam muito com tratamentos, com resultados pobres, isso elas estão no campo da ficção. Hoje, felizmente, temos remédios muito bons, possibilidades de cura mesmo em doenças avançadas e muito menos toxicidade comparado com o que tínhamos no passado. Então tá aí, o público hoje vai ter boas notícias, então. E parabéns pela iniciativa do Hospital Mãe de Deus e doutor por salvar tantas vidas, enfim, fazer os nossos dias mais esperançosos. Muito obrigado e fica o convite novamente para participar desses eventos. A gente reforça, toda a comunicação, toda a informação é um dos pontos fundamentais para que dê certo tudo.
Dr. Carlos Barrios, o diretor do Hospital Mãe de Deus. Que iniciativa bacana falar sobre câncer, mitos, verdades. Realmente é um tema que a população tem muita preocupação e dúvidas também, não é mesmo, doutor? É fundamental. Eu acho que o problema do câncer é um problema muito importante para a nossa sociedade. A incidência, o número de casos e o impacto da doença vai aumentar cada vez mais nessas próximas décadas. E uma das principais armas contra a doença é a informação. A gente tem que saber em relação à doença para poder tratar ela da melhor maneira. Há pouco a gente conversava com o doutor oncologista, o doutor Stefan, que nos diz assim que é uma série de fatores, alimentação, atividade física. Mesmo as pessoas sabendo de tudo isso, ainda existe um certo receio, uma dúvida em relação a coisas que normalmente no dia a dia a gente pode estar fazendo errada, digamos assim, entre aspas, errada. Ah, isso vai dar câncer. Eu acho que hoje isso que chamou essas pessoas aqui também, né? Eu acho que isso também é verdade, é uma angústia de todo mundo, mas é fundamental entender que a gente está nessa luta junto, nós também, porque a gente não sabe muitas coisas, né? Então, um dos riscos, né, e uma das coisas que a gente tem que esclarecer é desmistificar conceitos que possam estar equivocados ou que não tenham sustentação científica. Então, a desmistificação faz parte do processo de informação. Essa parte genética, nós sabemos que sim, existe uma incidência, os parentes, enfim, que já tiveram a doença. As pessoas buscam o hospital para exames, enfim, saber se existe essa propensão. Sim, cada vez mais as pessoas estão se dando conta de que esse aspecto de ter um problema familiar, uma possibilidade de que na família exista algum problema nesse sentido, que predisponha à doença, é um aspecto muito importante. E é fundamental entender que quando a gente procura isto hoje em dia, em algumas doenças até 20%, 30% das pessoas, né, tem uma predisposição que pode ser identificada, né? Ainda precisamos aprender muito em relação a isso, mas as causas do câncer, né, se dividem entre muitos aspectos. E a parte genética é, sem dúvida nenhuma, uma das coisas mais importantes que tem que ser estudadas hoje. Com todo o aparato tecnológico que nós temos hoje, uma pessoa que identifica cedo, precocemente a doença, ela tem uma chance muito grande de sair praticamente ilesa disso tudo. Enorme, enorme. Eu não digo sair ilesa porque existem consequências psicológicas de enfrentamento da doença e coisas que a gente às vezes não mensura. Cada pessoa reage a esse tipo de trauma de uma maneira diferente. Mas eu acho que, por exemplo, um câncer de mama, se diagnostica precocemente o câncer de mama, né, mais de 95%, 98% das pessoas podem ser curadas da doença, né? E esse aspecto do câncer como doença curável, né, é um aspecto fundamental que a gente tem que divulgar cada vez mais, porque as pessoas não têm essa noção, né? Então, em cada oportunidade que a gente tenha, esse conceito tem que ser transmitido. Parabéns, doutor, pela iniciativa do Hospital Mãe de Deus, por vocês estarem sempre preocupados em trazer assuntos atuais e trazer a população para informar, que é o mais importante. O Hospital do Câncer, daqui para frente, todo mês de agosto de todos os anos, vai ser o mês de mitos e verdades. Então a gente vai fazer campanhas, né, de informação e divulgar, e eu agradeço vocês da mídia em participar e nos ajudar a fazer isso. Isto aqui é absolutamente crítico e de alguma forma muito direta, não tão indireta, vocês estão ajudando a salvar vidas nesse sentido.